Olá, este é o blog Civil Imobiliário. Hoje tenho enorme satisfação de entrevistar um grande professor de processo civil, professor Heitor Sica. Ele é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Heitor, muito obrigado por estar aqui para nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço, Alexandre. Fico muito honrado com o convite. É uma enorme satisfação falar para o público qualificadíssimo do blog. Muito obrigado. Heitor, para a gente começar a tratar alguns temas, eu gostaria que você cuidasse um pouco de como o Código de Processo Civil eventualmente teve alguma influência no direito imobiliário. Você dizia antes aqui comigo que houve uma extinção de muitos procedimentos especiais, né? É um dado histórico bastante interessante. O Código de Processo Civil Brasileiro de 1939, o Código de Processo Civil Brasileiro de 1973, eles eram bem diferentes de outros códigos ao redor do mundo pela quantidade de procedimentos especiais. Tá. E dentre os procedimentos especiais, que eram bastante numerosos, chamavam a atenção particularmente aqueles dedicados a conflitos que envolviam imóveis. Talvez fruto de uma época em que o imóvel era efetivamente o bem de produção mais importante. Sim. Então, isso fazia com que o legislador, ao criar procedimentos especiais, ou seja, ao adaptar o instrumento de solução de conflitos pelo Poder Judiciário para as circunstâncias do caso concreto, isso fazia com que o legislador caprichasse um pouco mais, por assim dizer, em estabelecer procedimentos especiais para litígios que envolviam imóveis. E quando a gente olha para o CPC de 2015, isso muda um pouco. Tá. Nós tivemos vários procedimentos especiais que foram abolidos. Tá. Parte deles tinha a ver com o direito imobiliário, parte não. Então, o que eu destacaria para o que é de interesse dos leitores do blog, nós não temos mais como procedimento especial a ação de usucapião de terras particulares. Tá. Né? Subsistiram apenas os procedimentos especiais da usucapião especial rural, que está prevista na Lei 6969 de 81, e a usucapião rural, a usucapião especial urbana do Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. Mas a usucapião normal, ordinária, extraordinária, de terras particulares, essa foi abolida como procedimento especial. Da mesma forma, a ação de enunciação de obra nova. Que era muito utilizada. Né? E as explicações para que esses procedimentos tenham sido abolidos, basicamente são as seguintes. Os procedimentos especiais, eles se diferenciam do procedimento comum, né? Hoje comum, antes a gente falava do comum ordinário ou sumário, porque eles trazem alguma técnica que se aplica àquela particular característica do conflito que vai ser dirimido e que diferencia, portanto, do procedimento comum. Só que, por exemplo, se a gente pegar a ação de enunciação de obra nova, um dos elementos que mais a diferenciava do procedimento comum, quando ela foi originalmente instituída no nosso ordenamento, era a possibilidade de uma tutela urgente. Que hoje pode ser substituído por uma tutela de urgência. Antes de 94, o que você tinha de liminar? Você tinha o mandado de segurança, você tinha a ação possessória, né, provando esbulho ou turbação a menos de ano e dia, você tinha ação de enunciação de obra nova, então, e aí se tentava utilizar a ação cautelar para fins tipicamente satisfativos, né, tipicamente antecipatórios, não meramente acautelatórios. E quando em 94 se generaliza a possibilidade de antecipação de tutela... Esvaziou de certa medida, né? Ela perde um pouco a graça, vamos assim dizer, né? Aquilo que ela tinha. Mesmo a tutela específica, então a ideia de que era possível promover demolições de construções, por exemplo, a lógica do CPC de 73 originalmente era, vamos resolver tudo por perdas e danos. Então, não vamos, salvo em situações bastante específicas, como da ação de enunciação de obra nova, a tutela específica, in natura da obrigação reconhecida pela sentença, ela era desfalcada de efetividade. Como é que ficou demarcatória e ação divisória também? A demarcatória e divisória, elas continuam e também são procedimentos especiais que sempre se diferenciaram pelo fato de eles serem muito detalhistas. Sim. É muito curioso ver... Uma minúcia, né, de fato, como cada detalhe de como se faz a perícia e tal.
O procedimento desses dois, né, que na verdade tem disposições comuns, mas são duas ações distintas, elas têm alguns elementos comuns, mas na verdade finalidades bastante diferentes. E eu vejo um ponto muito claro de simplificação, porque o georreferenciamento faz com que a perícia se torne desnecessária e, consequentemente, uma série de regras que antes eram previstas para a prova pericial nesses procedimentos, elas se tornaram desnecessárias. E uma simplificação que eu acho bastante interessante, que a gente vai ter oportunidade de falar, é a possibilidade da divisão e da demarcação, desde que haja consenso entre todos os interessados, ser feita extrajudicialmente. Perfeito. Que é uma tendência, né, que já existe já anterior até o Código de 2015, de desjudicializar alguns procedimentos, sempre quando existe consenso entre os interessados. Há outros exemplos. Você vê com bons olhos, então, a extinção desses procedimentos especiais a considerar, muitas vezes agora, a desnecessidade? Eu assim, vejo que, embora não exista mais um procedimento especial chamado de ação de enunciação de obra nova, isso não significa... Isso não significa que essa tutela esteja inviabilizada. Perfeito. E eu vou além. Eu vejo até com bons olhos que o próprio autor, ao formular a petição inicial, deixe claro para o juiz, já no rótulo da petição inicial, que o objetivo daquela medida judicial é justamente a anunciação de obra nova. Eu me apoio aqui na ideia de que o rótulo da petição inicial tem uma utilidade até para sinalizar com bastante clareza o que se pretende. É por isso que a gente continua a usar o nome ação pauliana. Tem algum procedimento especial chamado ação pauliana? Não. Mas quando nós dizemos, vamos promover aqui pelo procedimento comum uma ação pauliana, o juiz bateu o olho na petição inicial, ele já soube de cara que é uma ação destinada a anular um negócio jurídico por fraude contra credores. Perfeito. Então, assim, eu acho que o rótulo, ação de enunciação de obra nova, pode continuar a ser usado. Na questão da operabilidade, talvez também funcione melhor tornar tudo um procedimento comum, né? Tá certo. O procedimento comum, ele pode, a gente vai ter oportunidade de falar disso, de sofrer determinadas adaptações, mas sem que a gente tenha um novo e diferente procedimento. Claro. Então, eu falei há pouco da extinção da ação de uso capião de terras particulares. No lugar do procedimento especial da ação de uso capião, tem um dispositivo, está lá no 259, inciso 1. Basicamente diz, na ação de uso capião de terras particulares, tem que se promover uma citação de todos os interessados por edital. Perfeito. Então, não é mais um procedimento especial, mas tem uma regra especial que diferencia esse procedimento comum, né? Quando houver o pedido de uso capião, vai se observar essa regra. Ainda assim, o procedimento continua a ser o procedimento comum. Excelente. Heitor, queria agradecer muitíssimo essa sua primeira entrevista aqui. O blog fica sempre à sua disposição. Eu gostaria de convidá-lo em outras oportunidades para que a gente possa tratar também de outros temas. Obrigado, Alexandre. Eu venho com o maior prazer. De novo, obrigado pelo convite. Este foi Heitor Sica e o blog está à disposição de vocês. Um abraço.